Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez no canal para falarmos sobre justiça social e hoje a gente vai continuar com as reportagens que a gente vem analisando aqui sobre a violência contra a mulher. E um dos tipos de violência que a gente acontece todo dia e é quase observado como algo normal é a importunação, é o assédio moral, o assédio sexual e, como o próprio título diz, a mulher ser tratada como objeto, né? Então, é muito difícil encontrar hoje uma mulher que ela não tenha sido assediada nos últimos meses. Veja a complicação, não é na vida dela, toda a vida ter passado sendo. Não, nos últimos meses. Por quê? Todo dia sempre tem aquelas pessoas em que se acham no direito de mexer, tocar as pessoas em que ele não conhece. Simplesmente pelo fato de ser mulher e ele se achar no direito de fazer isso, né? Então, vamos para esse caso porque é algo que muita gente acha algo normal, não é normal, perigoso. A situação como aconteceu esse tipo de assédio poderia ter se transformado numa fatalidade. Então, mulher tratada como objeto, mulher precisa ser respeitada. De ciclista que sofreu acidente após o homem tocar o corpo dela no Paraná. Aqui é interessante, vamos para a matéria, porque esse tocar o corpo dela não foi simplesmente porque ele passou e tocou, estava errado a mesma coisa, e sim porque estava no trânsito e ela acabou perdendo o equilíbrio da sua bicicleta, né, e indo ao chão. Vamos lá. Vítima disse que caso teve repercussão porque câmera flagrou a importunação sexual, mas que assédios acontecem diariamente. Suspeito de passar a mão foi preso e a polícia disse que já estava com o braço para fora e não se deu conta de que havia acertado a ciclista, segundo o delegado. Quando na realidade uma das pessoas também que estava dentro do carro, banco traseiro, alegou que todos estavam bêbados. No momento que ele viu que o motorista estava tentando se aproximar da ciclista e o passageiro já tinha a ideia de passar a mão, essa pessoa que estava no banco de trás tinha alertado sobre o perigo que ela podia passar também. Beleza, a gente não sabe se é verdade, mas o que a gente sabe é que ele não estava com o braço para fora. Ele deixou primeiro chegar perto. Se ele tivesse o braço para fora, ele tinha derrubado ela com a mão pela frente. Não. Quando ele estava perto dela, foi que ele botou a mão apalpando a vítima, né? Vamos lá. Após sofrer um acidente de bicicleta, ao ser importunada sexualmente por um homem enquanto pedalava em Palmas, no sul do Paraná, Andressa Rosa Lustosa disse que o que aconteceu foi apenas um registro entre tantos que acontece diariamente contra as mulheres. Isso aqui é em geral. Às vezes a gente vai para a faculdade, tem o ônibus coletivo também, o circular, e nós observamos como isso acontece nos transportes urbanos de uma forma geral. Quantas vezes existe uma mulher que está em pé, tem muito espaço e o cara chega e fica colado exatamente junto dela. Ela está sentado no lado do corredor do ônibus e também o cara, tanto local que tem, ele se encosta nela também. Existe, aqui nós não temos metrô, mas o que a gente vê direto também de importunação sexual dentro dos metrôs, também nas grandes capitais. Então, existe em todos os locais, fora as palavras, né? O olhar, as palavras também, gostosa, isso, aquilo, outro, muitas coisas que não dá nem pra gente falar aqui. Esse abuso é um crime que está acontecendo todos os dias com todas as mulheres. A todo momento as mulheres são atacadas, são abusadas. É um problema que está enraizado em nossa sociedade. A inversão de valores é nítida. A mulher é tratada como objeto e não é isso que a mulher é. A mulher precisa ser respeitada. E outra, por mais que se diga que está enraizado, eu gostaria de dizer, deixar bem claro, que a gente não deve
pegar por esse lado, porque no momento que a gente fala que está enraizado, o que é que acontece? A gente está admitindo que isso já faz parte da cultura da gente, quando na realidade isso é uma mentira. Dentro da sociedade existem muitas pessoas de bom caráter. Dentro da sociedade existem muitas pessoas em que não observam a mulher como objeto. Existem muitas. Assim também como existe uma outra parcela da população em que passa o tempo todo atacando. Acha que a mulher é objeto de uso, né? Existe também uma parte da sociedade formada também por homens e mulheres que se dá o luxo de achar que, além de ser normal, tem atitudes como objetos. Existe também, né? Essas mulheres, elas não representam a luta pela classe feminina dos seus direitos. Não representa, mas tem sim. Isso no meio social em que a gente vive, no meio profissional, né? Existem muitas mulheres em que ela alimenta esse mundo completamente machista com as suas atitudes, e ela deixa bem claro mesmo, fala, incita a essa prática, que infelizmente isso aí também é algo que também acontece dentro da nossa sociedade, mas não é enraizado. Enraizado, essa palavra ela é muito forte, né? Está dentro, precisa ser mudado, mas eu não colocaria como enraizado na nossa sociedade. Uma câmera de monitoramento registrou o caso que aconteceu no domingo, dia 26, certo? Mais ou menos aqui, não vou colocar a câmera porque também pode ter direitos autorais, e aí eu vou mais direto na matéria, porque a matéria eu sou livre, posso falar, estou mostrando totalmente, mas não a filmagem, né? Nas imagens é possível ver o momento em que o carro se aproximou da ciclista e, na sequência, o carona passou a mão no corpo dela. Com isso, a mulher caiu no chão. Os envolvidos saíram com o carro em seguida. Segundo a polícia, 4 pessoas estavam no carro no momento do crime. Todos foram identificados. E o suspeito de tocar na vítima foi preso em flagrante na terça-feira. Eu me sinto vendo aquele vídeo toda vez que eu olho, uma situação muito degradante. É humilhante a gente ter que passar por esse tipo de situação em pleno século XXI. Eu fico tentando dar voz para outras mulheres, para que elas não tenham medo de denunciar. A gente tem que se sentir livre para andar na rua, fazer uma atividade física. Não tem o porquê a gente se sentir constrangido a usar uma roupa de academia, disse a vítima. Então, é muito mais que isso. Todos têm o seu direito de ir e vir. Todos têm o seu direito também a sua própria imagem, né? A ser tratada como cidadã, também cidadão, a ser respeitado em relação à sua dignidade. Então isso é um direito constitucional. Então e dar voz para mulheres, na realidade, não é apenas as vítimas. Nós da sociedade devemos, homens e mulheres, devemos lutar, porque isso não é algo que a gente deve ver como natural. Quando o homem vê que um outro está importunando uma mulher, ele também deve chegar, deve reclamar ou deve tomar uma outra atitude, se caso seja necessário. Porque em muitos casos, você tem que conter o agressor também. A vítima após a queda, está aqui o momento que ele passa a mão, né? Após a queda, ela ainda teve escoriações. Aqui, de acordo com o delegado do caso, Felipe Souza, que é o delegado, os suspeitos foram identificados após denúncia anônima. O suspeito tocar a vítima negou ter passado a mão em Andressa propositalmente. Segundo ele já estava com o braço para fora do veículo e não se deu conta, por conta que havia acertado o ciclista. Só que na verdade, né, como eu já ia falar aqui, mas a própria reportagem fala, a gente verificou pelo vídeo que o indivíduo está com o braço recolhido. O veículo está do outro lado da faixa. Faz uma aproximação e então, esse momento, a pessoa do indivíduo conduzido hoje preso em flagrante, que ele põe o braço para fora do veículo no intuito de importunar a vítima, explicou o delegado. Ou seja, ele vem se aproximar da vítima já colocando a mão, né? O suspeito preso responderá por importunação sexual e lesão corporal.
Mesmos crimes que o motorista do carro também deve responder após ser localizado. Por quê? Porque trabalharam em conjunto, né? Ele aproximou da vítima com o carro para que o outro pudesse praticar importunação sexual, algo que se fosse lá dentro com certeza ele ia fazer também. Conforme delegado, o crime de importunação sexual é grave e prevê pena de 1 a 5 anos de reclusão. Sem contar o risco de que teve ali a vida da vítima, tendo em vista que ela veio a cair no chão e o veículo quase atropelou ela. Poderia ter passado por cima do corpo dela, né? Então veja, o caso em si é grave de todos os sentidos. E ainda mais o risco. Algo que o cara faz como se fosse uma brincadeira, mas que coloca em risco também a vida de uma pessoa. Uma das testemunhas, que estava sentado no banco de trás do carro, prestou depoimento à polícia e falou sobre o dia da ocorrência, o qual informou que todos os indivíduos que estavam ali dentro estavam embriagados. Segundo esse indivíduo que estava no banco de trás, ele teria dito para que o pessoal não tivesse a ideia de passar a mão na menina porque isso poderia causar mal para ela. Mas ainda assim aconteceu. Isso aqui eu não sei se é verdade ou não, porque como todos estão embriagados, todos estão juntos, eu acredito que numa hora dessa todos vão comungar com a ideia. E aí, esse tipo de crime, quem mais estava apto a fazer era o carona, né? Ao saber da possibilidade dos suspeitos estarem bêbados, Andressa disse que achou um absurdo o posicionamento deles. Eu não sei se eles levaram na brincadeira, mas eu acho que não tem sentido beber e fazer esse tipo de coisa. Na realidade, não é nem a questão de levar na brincadeira. Dirigir alcoolizado é crime. Começa por aí. Se todos estavam bêbados, já tem um crime aí muito grave também. O motorista não vai responder apenas pela importunação sexual. Não, ele também dirigir embriagado também é uma pena, é uma infração também que deve ser observada. É um absurdo eu escutar isso. O assédio não é uma brincadeira, é um crime. Todas as mulheres estão passando por isso, não é porque eu passei domingo que foi filmado que isso não acontecia. Isso já acontece, isso acontece todos os dias e agora as pessoas estão vendo que não é normal. Porque aqui o que está em jogo é o acontecimento em si, como muitos acham que é algo normal, mas que na realidade diante da quantidade de câmeras, diante dos celulares que as pessoas utilizam também para filmar, muitos tipos de crimes e infrações eles estão vindo à tona, porque antes era apenas a denúncia da vítima contra a defesa do acusado, e muitas vezes, dependendo de quem é esse acusado também, o tipo de advogado que ele tem, não sei, ele se sai numa boa, porque por não ter mais testemunha não teria como provar o crime. E hoje, por mais que ele negue, não tem como ele, sei lá, mudar a versão, porque existe a câmera, existe a filmagem, e essa filmagem agora pesa contra ele. Após o ocorrido, a estudante disse que espera que as pessoas se conscientizem em relação aos valores das mulheres. Ela acredita que a prisão do suspeito não irá resolver todos os problemas, dos quais as mulheres são vítimas. Não resolverá, dependendo da situação, ele não vai ficar preso. Não vai responder em liberdade. E aí está o problema da nossa lei, né? O problema que aconteceu comigo, eu acho que é só um dos tantos outros que estão acontecendo. Então o fato de prender o rapaz não vai diminuir o problema que está na nossa sociedade. Eu acho que tudo isso aconteceu só porque eu fui filmada. Tem muitas mulheres que não conseguem fazer denúncia por medo e porque não tem uma prova. Tudo isso que aconteceu eu consegui por causa de uma câmera de segurança. A polícia civil informou que continua investigando o caso e tenta identificar mais testemunhas. A equipe também irá verificar a denúncia sobre a embriaguez e ainda está foragido o motorista. Então, gente, o que a gente está trazendo nesse momento aqui é análise de mais um tipo de violência contra a mulher. Ou seja, a mulher ela não pode sequer sair de bicicleta no próprio trânsito. Se ela está de moto, ela também é importunada. Só que com a moto às vezes pode ficar mais difícil. Não, é a mesma coisa, né? O cara pode tocar nela e ela pode cair da mesma forma, sendo que o acidente pode ser maior porque a moto é pesada, não precisa estar em velocidade. É pesada e pode também causar muito mais ferimentos.
né? Esse tipo de brincadeira também, com o desequilíbrio que ela teve, quase que o carro pegou ela também. Ou se fosse num local de movimentação de fluxo grande de veículos, poderia também ter sido transformado em uma fatalidade. E a quantidade que a gente vê de vítimas em todas as situações possíveis, nas academias, na praia, pela rua da cidade, quando vai para o trabalho ou para o estudo, no trabalho, no próprio local onde estuda, porque nas universidades, nas faculdades, nas escolas também acontece. Então é algo que a gente precisa deixar essa ideia de dizer que já está enraizado na nossa cultura, porque eu não concordo com isso, e começar a apertar mais. A lei tem que ser mudada. Essas pessoas têm que ser punidas com mais rigor, e o que não existe é nem punição quanto mais rigor. Então hoje, para todos os que estão assistindo, eu sei que quando eu coloco isso no canal, existem alguns homens e até mulheres que se sentem incomodadas com a matéria. Eu não sei porquê, né? O homem, a maioria até eu sei. As mulheres eu não entendo esse caso, né? Não entendo. E alguns até se arriscam a dar palpites, a falar alguma coisa, quando na realidade é algo muito sério. E todas essas pessoas que se tocam, né, é porque eles sabem que não tem a consciência limpa, é porque eles sabem que se trata de mais um infrator, né, que pratica esse tipo de crime ou outros tipos de crimes, ou que tem vontade de praticar, porque o problema também na nossa sociedade não é apenas aquilo que a gente faz, mas sim dentro da nossa mente, dentro sei lá, do nosso caráter, da nossa personalidade, é aquilo em que a gente pensa em fazer. Se não faz, é porque não teve oportunidade ou porque tem medo de ser punido, mas tem vontade de fazer. Então, a matéria que eu quero trazer hoje, né, discutir com os senhores aqui, é exatamente isso. A mulher, cada dia, ela tem que denunciar, ela não pode ver isso como uma forma normal. A mulher tem que ser tratada de igual por igual dentro da sociedade, e a mulher não pode ser vista como objeto. Então, você é novo aqui no canal, então se inscreva, curta, dê o seu like, ative o sininho e até a próxima.